Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui falando em Goiás, 19 graus Celsius, são 8 horas e 15 minutos da manhã de um dia esplendorosamente bonito, iluminado e tal, mas já me recuperei psicologicamente dos eventos desagradáveis de ontem, né, do que o Estado ilegítimo fez, e hoje eu quero fazer uma coisa que eu devia ter feito há mais tempo, é explicar a profunda relação entre a geopolítica e a economia política do mundo contemporâneo. E para tal eu vou usar um texto base do Paulo Gala, porque às vezes eu fico com medo de existir a impressão de que eu tiro as coisas da minha cabeça, de que nada do que eu falo é real, que é tudo bobagem, mas não. Não, de forma alguma. Muita gente importante, estudada, pesquisadora, que entende muito das coisas. Eu não sei se concorda vocês conhecem o Paulo Gala. Certo, então vamos mas deveriam. ao texto do Paulo Gala. O professor Paulo Gala é um economista dos mais interessantes e vem antecipando há anos o que está acontecendo. Assim como nós, inclusive. Ele publicou um texto no blog dele, no site dele, né, que chama Paulo Gala, fácil de achar aí na internet, chamado A Desindustrialização do Vale do Silício e o Triunfo da China. E eu gostaria de lê-lo integralmente para vocês, porque ele vai de encontro àquilo que a gente vem falando há muito tempo. E explica por que os Estados Unidos se condenaram. Não é que eles estão condenados. Estão condenados, é a tinta passiva, né? Quem condenou? Não, os Estados Unidos se condenaram. Vamos ler. Começa assim. Os americanos adoram a ideia de que alguns caras na garagem inventam algo capaz de mudar o mundo. Startups são maravilhosas, mas não podem, por si, aumentar o emprego no setor de tecnologia. De igual importância é aquilo que vem depois do momento mágico de criatividade de garagem, quando a tecnologia passa da invenção para a produção em massa. É nessa fase que as empresas aumentam a escala, tratam de detalhes do projeto, descobrem como produzir de forma acessível, constroem fábricas e contratam milhares de pessoas. Só fazendo um adendo, esse texto, essa parte do Paulo Gala, é aquilo que um economista chamado Schumpeter falava. Voltando ao texto. Aumentar a escala é difícil, mas necessário para que a inovação tenha relevância. Aqui, muitas vezes, o papel do Estado como garantidor de demanda é fundamental. Foi assim no caso dos painéis fotovoltaicos demandados por satélites da NASA, por exemplo, e todas as tecnologias militares do programa aeroespacial americano. O aumento da escala começava a dar certo no Vale do Silício. Só fazendo outro adendo, a empresa do Elon Musk, que faz voos espaciais, tudo graças à NASA. É a NASA que contrata ele, que pagou pelas pesquisas, né? Mas voltando ao texto do Paulo Gala. Empreendedores inventavam novas coisas, investidores davam dinheiro para construir seus negócios. Se os fundadores e investidores dessem sorte, a empresa crescia e chegava a uma oferta pública inicial. Essa oferta pública inicial é a chamada IPO, né? Escreve IPO, que atraía dinheiro para financiar mais crescimento. Esse foi o caso, por exemplo, da Intel. Em 1968, alguns engenheiros e seus amigos investidores injetaram 3 milhões de dólares para fundar a Intel, produzindo chips de memória para a indústria de computadores. Desde o começo, o maior desafio era dar volume à produção dos chips. Construíram fábricas nos Estados Unidos, contrataram engenheiros e criaram uma enorme rede de colaboradores até se tornar uma empresa bilionária. Em 1980, 10 anos depois da IPO, né, da IPO, a Intel empregava cerca de 13 mil pessoas nos Estados Unidos. A Thunder Computers
passou por um processo semelhante, seguido pela Sun Microsystems, Cisco, Netscape e assim por diante. Algumas empresas morreram ou foram absorvidas por outras, mas cada sobrevivente aumentava o complexo ecossistema ecológico e ficou conhecido como Vale do Silício, que inclusive fica perto de São Francisco, no norte da Califórnia. Com o passar do tempo, os salários aumentaram. A China surgiu. Empresas americanas descobriram que podiam realizar sua produção e até mesmo sua engenharia de maneira mais barata no exterior. Quando faziam isso, suas margens de lucro aumentavam. A administração ficava satisfeita e os acionistas também. O crescimento continuava e com lucratividade ainda maior. A máquina de empregos do Vale do Silício começava a engasgar. Em 2012, o emprego industrial do setor de computadores nos Estados Unidos já tinha caído para cerca de 166 mil vagas a menos do que antes da montagem do primeiro PC, o Mites Altair 2800 de 1975. Então vejam bem, em 2012 já havia 166 mil empregos no setor do que havia em 1975, quando surge o computador pessoal. Olha que loucura. Nesse tempo, emergiu na Ásia um setor de fabricação de computadores altamente eficazes, empregando milhares de operários, engenheiros e gestores. A maior parte dessas empresas é a maior dessas empresas, é a Honpai Precision Industry em Shenzhen, também conhecido como Foxconn. A empresa cresceu a uma velocidade estarrecedora, primeiro em Taiwan e depois na China. Seu faturamento se aproximando da Apple, da Microsoft, da Dell e da Intel. A Foxconn emprega mais de 800 mil pessoas, mais do que o total mundial consolidado da Apple, Dell, Microsoft, Hewlett-Packard, Intel e Sony. A Foxconn produz computadores para Dell e HP, produzia celulares para Nokia, consoles Microsoft, Xbox 360, placas-mães da Intel e incontáveis outros dispositivos. Cerca de 300 mil colaboradores da Foxconn produziam produtos da Apple no sul da China em 2015. A Apple, por seu lado, tinha cerca de 30 mil colaboradores nos Estados Unidos. Isso quer dizer que para cada trabalhador da Apple nos Estados Unidos, havia 10 na China, produzindo iMacs, iPods e iPhones. A mesma proporção, aproximada 10:1, se mantinha para a Dell, para fabricante de discos rígidos, Seagate Technology e outras empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Quer dizer, cada emprego que eles geravam nos Estados Unidos, graças ao neoliberalismo, eles geravam 10 outros na China. Assim como, isso aí não é o Paulo Belo falando, sou eu, assim como acontece outra coisa interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Olhem o tamanho da dívida pública dos Estados Unidos. 34 trilhões 785 bilhões de dólares e a velocidade estonteante com que ela cresce a cada segundo. É só a dívida do governo federal dos Estados Unidos. Só a dívida do governo federal. 34 trilhões 785 bilhões e a porrada de dólares crescendo numa velocidade assombrosa. Tem outras dívidas. Olha a dívida dos estados, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. A dívida dos municípios e condados, 2 trilhões 449 bilhões de dólares. Olha o tanto que essas dívidas crescem. A dívida dos Estados Unidos em relação ao PIB, 135,47%. A dívida pública, 122%. E era, em 1980, antes de começar essa farra, 34%. Quer dizer, os Estados Unidos conseguiram a proeza inacreditável de eles deviam 1/3 do PIB, hoje devem quase o PIB mais 22%, né? O PIB mais 1/4, praticamente. Então, eles aumentaram enormemente a dívida deles, perfeito, em relação ao PIB, enquanto se desindustrializavam, mas os dados são ainda piores. Olha o total da dívida dos Estados Unidos, a dívida toda, total, não só a dívida do governo federal, a dívida dos governos municipais, a dívida dos governos dos condados, dos estados, a dívida das empresas, a dívida dos bancos, a dívida das pessoas. O total da dívida nos Estados Unidos é de 100 trilhões de dólares, mais de 100 trilhões, 100 trilhões, 400 bilhões, 342 milhões de dólares. 100 trilhões de dólares é o total da dívida dos Estados Unidos. Mas a dívida das pessoas, das famílias, 25,5 trilhões de dólares.
Isso é praticamente o tamanho do PIB do país, que é de 28 trilhões de dólares. Entenderam? A dívida das pessoas, das famílias, 25,5 trilhões de dólares, é quase o total do PIB do país, a soma de todas as riquezas produzidas no país. O que significa o quê? Significa que o que o país produz, tudo que o país produz, não dá para pagar a dívida das pessoas. Não estou falando da dívida dos estados, do governo federal. A dívida das pessoas, tudo que o país produz, não dá praticamente para pagar a dívida das pessoas. Olha que loucura. Os americanos pagam por ano 4,5 trilhões de dólares em juros. Olha o que devem os estudantes. Olha o que as pessoas devem no cartão de crédito. Olha que loucura virou os Estados Unidos, uma nação da dívida. Mas isso tem alguma relação com a desindustrialização? Tem. Mas primeiro, inclusive por respeito, vamos voltar ao Paulo Gala. O trabalho de alto valor, prossegue o Paulo Gala, agregado, e grande parte dos lucros ficam nos Estados Unidos, mas o grande volume de empregos foi para a Ásia. Desde os primórdios do Vale do Silício, o dinheiro investido nas empresas aumentou dramaticamente, mas, reparem bem, produziu cada vez menos empregos. Os Estados Unidos se tornaram enormemente ineficientes na geração de empregos de tecnologia para os americanos. E aí vamos dar uma parada no texto do Paulo Gala e explicar por que, à medida que a dívida cresce enormemente, o país se desindustrializa. Na verdade, é o contrário. À medida que o país perde emprego industrial, a dívida cresce. Por quê? Porque o emprego industrial paga bem. Gente, eu moro numa cidade industrial. Já mostrei várias vezes para você. Minha mãe mora perto da fábrica da Mitsubishi. Mas tem uma porrada de indústria. Mitsubishi nem é a maior empresa industrial de Catalão. É uma chinesa. E tem uma russa também que é imensa. Então, a minha cidade, apesar de eu morar em Goiás, todo mundo pensa que Goiás, caipira, roça, tal. Não, gente. Na verdade sim, mas a minha cidade não. Anápolis não, Rio Verde quase não, Senador Canedo não. Tem várias cidades industriais, a minha é uma delas. A indústria paga muito melhor do que o comércio e muito melhor que a prestação de serviço. Correto? Então o que acontece? Quando os Estados Unidos transferiram o emprego industrial, eles transferiram a riqueza para outro continente. As pessoas que ficaram para manter o padrão de consumo começaram a se endividar. Os governos perderam muito dinheiro, gente. Será que eles não pararam para pensar nisso? Se você transfere as indústrias para outro país, você também está transferindo os impostos. Então os Estados Unidos ficou com o lucro dos empresários, que não pagam imposto, porque é gerado lá fora. E os impostos pagos pelos trabalhadores, pelas indústrias, pelas empresas, sumiram. E aí o país teve que se endividar mais e mais e mais e mais. E as pessoas que perderam emprego industrial, trocaram para empregos que pagam menos, também começaram a se endividar mais. E é por isso que quanto mais o país se desindustrializa, mais a dívida cresce. Perfeito? Mas vamos continuar com o Paulo Gala. Ele diz: há mais em jogo nessa história do que a mera exportação de empregos. Em relação a algumas tecnologias, tanto o ganho de escala quanto a inovação se dão no exterior. É o caso das baterias elétricas avançadas, as baterias de íons de lítio. As baterias estão para veículos elétricos, como os microprocessadores estão para os computadores. Mas ao contrário que se dá com isso, a participação americana na produção de íons de lítio é ínfima. Um novo setor precisa de um ecossistema eficaz em que o know-how tecnológico se acumule. A experiência gera experiência e se desenvolvem relacionamentos estreitos entre fornecedor e cliente. É o que a China chama de cluster. A China faz isso propositadamente. Não é através de salários baixos. Ainda tem gente que acredita que o chinês ganha $20 por mês. Gente, o trabalhador industrial chinês ganha o dobro do brasileiro. E na verdade é mais do que isso, porque a saúde lá é melhor, a educação é melhor, o transporte é infinitamente melhor. Você não tem problema com falta de segurança. Então você acaba ganhando muito mais, muito mais. Não existe esse negócio de salário baixo chinês, não. O trabalhador chinês, repito, reitero, ganha mais do que o brasileiro, muito mais que o brasileiro. Vamos lá. Os Estados Unidos perderam, voltando ao Paulo Gala, né? Os Estados Unidos perderam a sua liderança em baterias há 30 anos, quando parar de produzir,
dispositivos eletrônicos de consumo. Então, quem produzia baterias ganhou a exposição e os relacionamentos necessários para aprender a fornecer baterias para o mercado mais exigente, laptops, e depois para o ainda mais exigente mercado automotivo. As empresas americanas não participaram da primeira fase, por isso não estavam presentes para o que veio a seguir. A China tomou esse mercado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram a desprezar o setor industrial. É aí que está o ponto, é o que a gente vem falando há muito tempo. Voltar ao Paulo Gala. A ideia de que, desde que o trabalho de conhecimento permaneça nos Estados Unidos, não importa o que irá acontecer com os empregos industriais. Esse tipo de mentalidade rompeu a cadeia de experiência produtiva das empresas americanas, tão importante para a evolução tecnológica. Os Estados Unidos entregaram o Vale do Silício para o livre mercado, que levou a produção para a Ásia Oriental com a ajuda dos próprios governos. O desenvolvimento acelerado das economias asiáticas proporciona diversos exemplos disso. Os projetos dourados, uma série de iniciativas digitais encabeçadas pelo governo chinês no final da década de 1980 e nos anos 1990 são grandes exemplos disso. Gente, essa conversinha neoliberal de que o Estado tem que sair da economia produz Argentina, não produz China, não. Pequim estava convencido da importância das redes de comunicação eletrônica, usadas para transações, comunicação e coordenação, para a potencialização da geração de emprego, especialmente das partes menos envolvidas do país. Por isso, esses projetos gozaram de financiamento público prioritário. A gente financia o que? O agronegócio, que gera bancada ruralista, atraso, financiamento de crente, golpista, poluição, destruição ambiental, atraso, pobreza, violência. Os chineses não. O Estado chinês financia a indústria. Voltando a Paulo Gala. Com o tempo, contribuíram para o desenvolvimento acelerado da infraestrutura informacional chinesa para o crescimento econômico do país. A China triunfou. Paulo Gala termina. Eu concluo, os Estados Unidos se fuderam. E o Brasil, que está indo no mesmo caminho, também está se lascando. A ideia de abrir mão de emprego, de arrecadação tributária, de desenvolvimento, de tecnologia, para que os empresários tenham mais lucro, é de uma estupidez diletante. No entanto, a máquina de propaganda dos Estados Unidos, a imprensa, consegue fazer essa burrice parecer inteligente. Esse é o grande problema. Gente, mas por que eu falei imprensa? Vou dar um exemplo da Globo. A Globo quebrou. O negócio de televisão é deficitário, ele dá prejuízo. Com que a Globo ganha dinheiro, então? Título da dívida pública. Cada vez que o Roberto Campos Neto, que o Banco Central independente, aumenta a taxa de juros em 1%, a Globo ganha 100 milhões de reais. Ela está ganhando dinheiro à custa dos contribuintes brasileiros. Você está pagando imposto para sustentar a Globo. Por isso que a imprensa ajuda esses canalhas a destruir o país. Por isso. Bom, eu não sei se vocês perceberam. Primeiro vamos ver esse pé de laranja, cara. Eu achei isso extraordinário, porque a laranja que existia nas roças antes de inventar essas variedades. Uau! Cara! É laranja baiana. Esse pé é o que se chama de relicto, né? Que existia antes da vida urbana. Como o pé não é meu e outras pessoas podem querer experimentar, eu peguei uma laranja baiana legítima. Mas vamos falar sobre o assunto. A economia política dos Estados Unidos, vocês viram como eles conseguiram a proeza de ter um planejamento tão ruim, tão débil, que conseguiu ao mesmo tempo desindustrializar o país, transferir essas indústrias para os inimigos que se tornaram muito mais fortes que eles, ao mesmo tempo que endividava a própria população e tirava o dinheiro do país, que não pagava mais imposto, as companhias não pagavam imposto. Ficando sem dinheiro, o governo nacional
não apenas passou a investir cada vez menos, comprometendo o futuro dos Estados Unidos, mas começou a se endividar cada vez mais e mais e mais e mais para compensar a baixa nos tributos. Então é o retrato de uma tragédia para eles, não para a humanidade. Repito, transfere as indústrias para outro país. Esse outro país ganha muito emprego, desenvolve cadeias produtivas, enriquece, se desenvolve. Ao mesmo tempo, eles, por terem transferido as indústrias para outro país, perderam emprego. E se endividou e empobreceu a população. Pobre, a população consumia cada vez menos. As empresas já não estavam lá, porque foram para os inimigos dos Estados Unidos. A arrecadação cai brutalmente. A arrecadação caiu brutalmente. Sem arrecadação, o Estado não pôde investir. Mas só não investir não bastou, teve que pedir dinheiro emprestado. Se endividou. Inclusive com a própria China. Não sei se vocês sabem, todos os dias, 125 milhões de dólares os Estados Unidos pagam de juro para a República Popular da China. Ok, Leila, isso é uma tragédia econômica. Empobreceu o Estado, desinvestiu, desindustrializou, enfraqueceu, endividou enormemente, ao mesmo tempo que enriqueceu, criou empregos, gerou desenvolvimento nas nações que são inimigas dos Estados Unidos. Isso tudo para atender os interesses de empresários. O governo dos Estados Unidos abriu mão do interesse do próprio Estado, do próprio país, da própria população, para atender interesse de empresário. É isso que acontece. Agora imagina o Brasil, que está atendendo interesse do agronegócio, o setor mais atrasado de qualquer economia, na verdade, né? Também vocês têm uma ideia do que está acontecendo no Brasil, pelo que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas eu creio que a grande questão aqui é, como eu disse lá no começo, a relação disso tudo, de toda essa economia política, com a geopolítica. Vamos lá. Os Estados Unidos hoje são inferiores tecnologicamente, certo? Eles são. Eu gosto, às vezes, de publicar coisa naquela rede dos vídeos curtos, ou lugarzinho de gente burra. Deus me livre. Porque, basicamente lá, homem comenta. Nos tipos de vídeo que eu produzo, é basicamente só homem que comenta. E aí, cara, eu vejo alguns tipos, cara, com os argumentos que eu falo, meu Deus do céu, a sorte dessa pessoa é que a respiração é automática, não depende da racionalidade, porque senão um indivíduo desse esquecia de respirar e morria. Bom, e aí, olha gente, tantos biscoito e bolo que eu comprei, vai tudo pro bando, eu também vou comer, claro, né? Gente, como os Estados Unidos vão sustentar uma máquina de guerra sem produção industrial? Com a dívida imensa que eles têm, com a população e governo totalmente endividados. Vocês viram, 100 trilhões de dólares de dívida. Gente, vocês viram, 4,5 trilhões de dólares de juro que os bancos recebem dos americanos todo ano. 125 milhões de dólares que os Estados Unidos mandam de juro por dia para a China. Com a China, déficit econômico, déficit comercial, perdão, de 250 bilhões de dólares. Com o México já está chegando em 300 bilhões. Nossa, mas como é que o déficit com o México está tão grande? Porque estão sancionando a China e a China simplesmente inventa a fábrica no México, produz tudo na China, monta no México e vende para eles do mesmo jeito, entenderam? Vamos supor que os Estados Unidos não tem mais indústria, isso é fato. Aí eles querem comprar uma geladeira. Ah, mas as geladeiras americanas
Não produz, não tem mais geladeira americana. Os Estados Unidos não produz mais geladeira, não produz mais televisão, não produz mais computador. É tudo importado. Mas agora não pode importar da China, porque a China é má. A China é culpada pelas burrices que eles fizeram. Então vamos importar do México, que é bem, do bom, né? Então ok. Digamos que tem uma fábrica de geladeira Shangji, a maior da China, mas não pode importar da China. Aí a Shangji vai e abre uma empresa no México, a Xinjiang. Pronto. Importa todas as peças, monta e atravessa a fronteira. A única coisa que os americanos conseguiram, sancionando a economia chinesa, foi importar produtos mais caros, que é lógico que a diferença do preço do transporte, da montagem e tal, da margem de lucro, né, eles vão ter que pagar ela. Traduzindo, não é nem tanto que os americanos importam cada vez mais, porque eles não têm dinheiro. Eles estão pagando cada vez mais por cada vez menos, por terem sancionado a economia chinesa. E os chineses estão ganhando cada vez mais dinheiro, porque agora eles ganham com a empresa chinesa e ganham com a empresa, abre aspas, mexicana. Não adianta, gente, não adianta. O que eles deveriam ter é uma economia industrial. E não adianta o Biden também. Ó, vamos ter uma fábrica de microprocessadores aqui no Arizona. Ok, vamos. Com qual mão de obra? Vocês acham honestamente que o trabalhador americano, woke identitarista, vai conseguir trabalhar para os chineses? Que são confucionistas, trabalho duro, batidão pesada. Gente, na minha cidade o que não falta é empresa industrial chinesa. Tem japonesa ali também, ali é um japonês. Não é que trabalhar para eles é difícil. Não. Ó, eles pagam salários muito baixos. Não pagam não, gente. Eles pagam salários bons. Por isso, gente, isso aqui é um baixo trabalhador. Certo? Trabalhador industrial. E caminhoneiro. As casas não são tão ruins assim. Tá vendo? Olha lá, é ar-condicionado. Eu sou pobre, mas eu é outra história. Você pode ver que as pessoas aqui vivem bem. Não vou dizer que são ricos. Não. Mas isso aqui são quase todos trabalhadores do setor de transporte que trabalham para as indústrias. É a indústria que emprega. Ou trabalhadores industriais. As pessoas vivem bem. Correto? Porque a indústria paga bem. Tanto para os trabalhadores quanto para os caminhoneiros. Mas você acha que o trabalhador woke, identitarista, americano, vai trabalhar para os chineses? Os chineses vão querer empregar essa jossa e eles nem têm engenheiro. Como é que eles vão montar uma fábrica? Eles não tem cientista, não tem engenheiro. E mais, nesse tipo de emprego de alta tecnologia, a maior parte dos empregos são para mulheres. E os Estados Unidos são o terceiro país do mundo com maior diferença entre o salário das mulheres e dos homens. As mulheres nos Estados Unidos não são incentivadas a estudar engenharia. São incentivadas na China, no Vietnã, na Coreia. Não nos Estados Unidos. Você quase não vê engenheira nos Estados Unidos. Eles gostam de pregar a cultura woke, me too, ele não, ele nunca. Mas no que interessa mesmo, que licença maternidade para funcionária e incentivar as mulheres a fazer engenharia e ciência e pagar o mesmo salário para mulheres e homens, os Estados Unidos são uma autêntica desgraça. Resultado, se você trata as mulheres como cadelas, que é isso que os Estados Unidos fazem, elas não vão querer nem se reproduzir. É por isso que o número de filhos por mulher nos Estados Unidos caiu para 1,65, abaixo da taxa de reprodução, que é de 2,1. Traduzindo, a partir de agora, seus migrantes, a população dos Estados Unidos só vai cair. É esse o país que quer se reindustrializar? Não tem investimento público, não tem rodovia moderna, não é igual da China, não. Os aeroportos dos Estados Unidos, comparado com os chineses, são lixo. Os Estados Unidos quase não tem rede de metrô. O sistema de transporte ferroviário tem 70 anos. Os jovens, né? Porque você tem linha ferroviária que foi feita no século XIX e praticamente não foi feita modificação nenhuma, a não ser piorar, não investiu, não fez manutenção. É esse o país, gente, é por isso que eles não fazem mísseis hipersônicos táticos. E a Rússia tem 5 modelos. É esse o país que vai vencer a Rússia? Ah, por favor, né? Esse é o país que vai vencer a China? Esse é o país que vai vencer o Irã? Vou dizer para vocês, não é. Esse é o país que está lascado.
tenha uma ótima manhã.